Nós vamos nesse momento abrir a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 8, lerei o versículo 28, 29 e 30. Aqui em Romanos capítulo 8, no versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Deixa a sua Bíblia aberta, vamos orar. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, é que nós estamos em oração. É no nome do Senhor Jesus que nós nos dirigimos diante da Tua presença. Nós somos necessitados do Teu perdão e também da Tua proteção, do Seu socorro, da Sua misericórdia. Eu sei que o Senhor continua com os braços abertos, aguardando pessoas para serem salvas. O Senhor tem o bálsamo da paz, a alegria, a proteção está nas Tuas mãos. Por isso, todos aqui estão diante do Teu altar, e eu peço o livramento, eu peço o enchimento. Derrama o azeite quente da unção sobre cada vida, e todo mal caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Eu vou falar sobre eleição. Eleição para a salvação. Um tema muito discutido nas academias de teologia é justamente a questão da eleição. Muitas pessoas se levantam contra essa teologia, contra essa doutrina, dizendo que não existe eleição na Bíblia. Existe. Eu quero dizer para você que existe. E você precisa conhecer a palavra de Deus para não comprar gato por lebre. A palavra de Deus é muito clara no quesito eleição. Existe sim eleição para a salvação, que é o nosso título, e existe eleição para a condenação. Ah, pastor, isso é teologia calvinista. Não é teologia calvinista. Até porque eu não sou tão calvinista assim. Isso é teologia bíblica. Errais porque não conheceis as Escrituras. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. É por conta do desconhecimento da palavra de Deus que as seitas heréticas têm se multiplicado nesse país. Cada dia aparece uma igreja nova, descompromissada com a palavra. Cada dia aparece uma heresia nova. Mas quando nós temos as mãos a palavra de Deus, nós temos então um crivo que nos dá condições de saber o que é certo e o que é errado. A nossa vara de medir é a palavra. O nosso crivo de dizermos o que é certo e o que é errado é a palavra. Não é razão para nos orgulharmos. Nós não temos que nos orgulhar porque conhecemos a palavra, mas é importante conhecer a palavra. A Bíblia diz aqui no versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E depois ela entra, a partir do versículo 29, num tema muito polêmico. Mas é polêmico porque as pessoas são polêmicas, a Bíblia é clara. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muitas pessoas não sabem, mas a carta de Romanos é a carta mais teológica da Bíblia. Quando o apóstolo Paulo escreveu Romanos, ele já estava no fim da vida dele. E nós, irmãos, ao longo da nossa vida, nós vamos construindo a nossa teologia. Quando eu fiz faculdade de teologia, eu já era cristão há um bom tempo. Há pelo menos 15 anos eu já era crente. E aí me veio o anseio, motivado, é claro, por um chamado, de fazer teologia. Então eu me dirigi ao sul do país, e lá durante 3 anos eu fiz um curso de teologia. Qual é a função de uma academia de teologia? É a função única de nos instrumentalizar, nos dando ferramentas para que a gente possa pesquisar e para que a gente possa aprofundar a nossa teologia. Só que quando a gente sai da faculdade de teologia, nós não temos uma teologia muito definida. A gente não sabe exatamente como lidar com tanta informação, mas à medida que o tempo vai passando, nós vamos construir nossa teologia. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vai construindo a teologia dele, que na verdade não é dele, é de Deus. E chegou aos nossos dias, através da carta de Paulo aos Romanos. Aqui trata de um assunto que todo crente precisava saber, a questão da eleição. Pastor, mas Deus elege alguém para ser condenado? Elege. Ah, mas então Deus é injusto. Elege um para ser salvo e elege o outro para ser condenado. Nós não vamos ter tempo de discutir isso de forma detalhada, mas eu posso te garantir que Deus não é injusto. E Ele sabe o que está fazendo. Agora, quando você começa a aplicar um entendimento mais correto, você começa a desvendar o mistério que está contido aqui no versículo 29. Quer ver? Porquanto aos que de antemão conheceu. E aqui é a palavra que desvenda todo o mistério. Por que que Deus te elegeu para a salvação? Porque Ele te conheceu antes da sua formação. Lá numa eternidade passada, o Senhor disse: eu vou dar vida a uma pessoa que se chama Renan e que vai ser o tecladista da Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde. Mas o Renan, antes de ser formado por Deus, ele já era conhecido de Deus. Porque Deus não faz nada de afogadilho. O nosso Deus não é um Deus que faz as coisas apressada, de qualquer jeito. O nosso Deus é um Deus comedido. O nosso Deus é um Deus que planeja. E Ele planejou o teu nascimento muito antes do mundo existir. Então Ele sabia quem você seria, o dia que você nasceria, como seria o teu caráter, a tua personalidade, o teu temperamento. Então, partindo desse pressuposto, Ele elege você para a salvação. Então, é uma eleição segundo a presciência de Deus. E é aqui que a coisa pega fogo. Porque enquanto uns teólogos acreditam que Deus elegeu segundo a sua presciência, outros teólogos fundamentalistas, eles dizem que Deus não elegeu segundo a sua presciência, mas segundo a sua soberania. Então nós temos agora uma encruzilhada. Deus me elegeu para ser salvo, porque Ele é Deus e pronto, acabou? Ou Ele me elegeu para ser salvo, porque antes de eu nascer Ele já me conhecia? Então vamos para a palavra. Vamos para a palavra. Olha, eu vou ler de novo. Porque aos que de antemão conheceu. Deus te conheceu, é a Bíblia que está falando. Deus te conheceu antes do seu nascimento. Deus te conheceu antes da sua formação. E Ele sabia que quando você ouvisse o chamado, você atenderia.
Eu estava nas masmorras do espiritismo. Eu estava nos umbrais do espiritismo. Eu era convicto na minha fé. Eu era um espírita praticante. Eu não era um espírita nominalista, mas eu era um espírita praticante. Mas Deus sabia. E quando eu ouvisse falar de Jesus, algo dentro de mim ia responder positivamente. Então, partindo dessa presciência, Ele me elege para morar com Ele na eternidade. Viu como fica fácil? Agora, se eu acreditar que Deus me elegeu para a salvação, porque Ele é Deus e pronto, acabou, eu entro num viés de que Deus elege pela soberania e não pela presciência, e aí fica complicado. Porque da mesma forma que Ele elege para ir para o céu, Ele elege para ir para o inferno. Não, então Deus escolheu alguém para ir para o inferno. Deus não escolheu ninguém para ir para o inferno, porque Ele amou o mundo. Deus amou o mundo, mas Ele olha para a pessoa, antes da pessoa existir, só Ele consegue fazer isso. Ele olha para a pessoa antes da pessoa existir, e Ele diz: aquele cidadão vai resistir o Espírito Santo. Aquele cidadão não vai atender o chamado. Aquele cidadão não vai se dobrar diante do meu amor, do meu poderio, da minha graça. Então ele está condenado. E aí não é Deus que condena, somos nós que nos condenamos. Somos nós que nos condenamos. Agora, qual que é o papel da igreja? O papel da igreja é esse aí que vocês acabaram de ver: distribuir Bíblia. O papel da igreja é esse aí, falar de Jesus. Agora, cada um, ao receber a palavra, escrita ou verbalizada, deve tomar uma decisão. Todos nós vamos ter que tomar uma decisão, ou por Deus ou contra Deus. Quem não é por mim, é contra mim. Porque aos que de antemão conheceu, quem conheceu? Deus. Conheceu quando? Antes de você nascer. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E muita gente confunde predestinação com eleição. São duas coisas distintas. Pastor, eu sou eleito ou sou predestinado? Deixa eu explicar isso aqui para você. Vou transformar essa pregação de hoje numa aula de teologia, de soteriologia. Todo aquele que é eleito, ele é predestinado. Predestinação é tudo aquilo que você vai viver ao longo da sua existência. Deus olhou para você e Ele te elegeu. Irmão Jânio, Deus te elegeu antes do senhor pensar em nascer, antes da sua mãe existir, antes do planeta existir, antes da galáxia existir. Ele te elegeu. Por que que Ele te elegeu? Porque Ele sabia que você aceitaria Jesus. Aí, quando você é eleito, automaticamente é estabelecida uma agenda de acontecimentos na sua vida. Isso é predestinação. Predestinação são os eventos sucessivos que vai acontecer em função da sua eleição. Então tem gente predestinado para morar com Deus e tem gente predestinado para a condenação eterna. Eleição é quando Deus te elege, predestinação é o que vai acontecer ao longo da sua existência. Amém? Quem entendeu, levanta a mão. Pronto. Uma aulete de teologia bem básica aí, para você entender. Aqui você entra e aprende, porque a gente explica. Agora, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Jesus é o primogênito. É o primeiro gerado. Então vamos aprender um negócio aqui. Gerado só tem um. Gerado de Deus só tem um. Nós não somos gerados. Nós somos feito, manufaturado. Nós fomos feitos à mão.
Jesus é gerado, nós somos feitos à mão, é manufatura. Deus nos fez com as mãos, e Deus usou a matéria-prima do planeta Terra para nos fazer. Nós somos terráqueos, nós somos terrenos, nós temos uma constituição carnal e espiritual. Filho de Deus só tem um, nós somos adotados, nós somos filhos adotivos, e nós temos um irmão mais velho, e esse irmão mais velho se chama Jesus de Nazaré. Agora, se Jesus é perfeito, se Jesus tem uma mente brilhante, se Jesus é sem pecado, se Jesus é a semelhança do Pai, agora preste atenção, Deus, através da pessoa de Cristo, Ele quer te elevar ao mesmo patamar do Filho. Então Ele te elegeu, Ele te predestinou para que você seja conforme a imagem do Filho de Deus. Quem entendeu, levanta a mão. O Senhor está te elevando ou te rebaixando? Elevando. Elevando a que nível? A um nível mais ou menos, ou a um nível mais alto do que se pode conceber? A um nível mais alto. Deus não quer que você seja igual a um anjo. Deus não quer que você seja igual a um arcanjo. Deus não quer que você seja igual a um querubim. Deus não quer que você seja igual a um serafim. Deus quer que você seja igual ao seu Filho. Nós cremos que Jesus é Deus. Pastor, por que Jesus é Deus? Porque se Ele foi gerado é quando eu pego a minha essência e produzo algo igual a mim. Isso é gerado. Se Jesus foi gerado, então Jesus tem a mesma essência do Pai. Se Jesus tem a mesma essência do Pai, Jesus é igual ao Pai. Se Jesus é igual ao Pai, Jesus é Deus. Mas espera aí, Ele é Filho ou Ele é Deus? Ele é Deus. Ele é Filho porque Ele nasce na carne. Mas Ele é Deus porque Ele foi gerado. Agora outra pergunta. Se Jesus foi gerado, Ele foi gerado quando? Porque se Deus lá na eternidade passada não tinha um filho, e a partir do momento X, Ele gera um filho, então nós temos um Deus que antes não era pai, e a partir do momento em que Ele gera o filho, Ele passa a ser pai. Olha onde é que está o nó da questão. Se Deus antes não era pai, e a partir do momento Ele gera um filho, Ele passa a ser pai, Deus mudou. Se Deus mudou, Ele não é Deus. Deus é imutável. E agora, pastor, como é que funciona? Então deixa eu explicar para você. Jesus é Deus, e Ele sempre coexistiu com o Pai. Jesus é uma pessoa, o Pai é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa, e os três são um. Pastor, essa conta não fecha. Irmão, nada que é sagrado fecha. Se você tentar entender o sagrado, você fica louco, porque é uma concepção além da matéria, é uma concepção além da nossa mente. Então, quando a gente fala que Jesus foi gerado, isso aqui é uma força de expressão, porque Jesus sempre existiu com o Pai. Então Ele foi gerado para nós entendermos, porque Ele nasce na condição de filho, por isso a gente o chama de gerado do Pai. E nós seremos igual a esse Jesus. E se Jesus é Deus, Deus quer que nós sejamos igual ao Pai. Então deixa eu mudar aqui agora. Preste atenção. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu. Jesus é Deus. A imagem de Deus. Na verdade, se Jesus é Deus, Deus quer que você tenha a imagem de Deus. Esquece o Filho. Eu e o Pai somos um.
O Pai e o Filho é o mesmo Deus. Deus quer levar você à condição de ser igual a Ele. Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Sede santo como eu sou santo. Olha como Deus está trabalhando. Deus está trabalhando para nos tirar da nossa humanidade e nos transformar semelhante ao Pai, não no sentido de mesmo poder, de mesma potencialidade, mas da mesma imagem. Amém? A imagem que nós temos hoje não é a de Deus, é a de Adão. A imagem que nós temos hoje é de um homem caído. O Senhor quer resgatar essa imagem. Então Ele nos leva à condição de filho, nos leva à condição de ter a imagem do Filho. E a partir do momento que eu entendo que o Filho é o próprio Deus, então Ele está me levando à imagem, à condição da imagem do próprio Deus. Quem está entendendo, levanta a mão. Eu estou fazendo degraus para você entender, para não ficar difícil. Deus sempre existiu, Jesus sempre existiu. Porque se Jesus, a partir de um momento, Ele não existiu, então Ele não é eterno. Se Ele não é eterno, Ele não pode ser Deus. Então Jesus sempre existiu. E quando fala que gerou para que nós tenhamos entendimento, que Jesus se dispôs a nascer como homem. Mas Jesus não é menor do que Deus, Ele é igual a Deus. Na sequência, no versículo 30, diz o seguinte: e aos que predestinou, ou seja, aos que elegeu, a esses também chamou. Então preste atenção, lá na eternidade passada, o mundo não existia, mas o Senhor então teve o privilégio de pensar em Renan. E quando o mundo foi construído, o Renan já existia na mente dele. Ele elege o Renan nasce. Mas como é que ele foi eleito? E agora, o que tem que fazer? Tem que chamar. Porque se ele é eleito e ele for chamado, o dia que ele for chamado, ele vai ouvir e vai atender. Então Deus cria o Renan, e aí Ele escolhe um Gideão como Jacó, para chamá-lo para a salvação. Mas o Jacó não sabe que o Renan é eleito. O Jacó entrega um pequeno Novo Testamento para o Renan. O Renan vai para casa falando: esses crentes é chato, ô povo chato esses crentes. Mas chega em casa, ele abre. E por providência divina, ele abre a esmo, e ele abre em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando ele lê esse texto, algo acontece. Algo acontece, uma luz desce sobre ele. E ele, que era uma lâmpada apagada, agora se torna uma lâmpada acesa. Olha a eleição funcionando. Olha a predestinação acontecendo. Agora o Renan é de Jesus, se confirmou, ele ouviu o chamado e aceitou o chamado. Que maravilha! Um dia Deus pensou em você, depois Ele elegeu você, depois você nasceu, depois você foi chamado, e você aceitou o chamado, e Ele diz: e aos que chamou, a esses também justificou. Ele acabou de ser chamado, ele quer Jesus na vida dele, mas ele é um homem cheio de pecado. Então Deus vai justificá-lo. Como é que é a justificação? É um processo espiritual. Deus rasga a dívida dele, pronto. Você não tem nada mais a ver com Adão, esquece o Adão. Você não tem nada mais a ver com o pecado, esquece o teu pecado. Você não tem nada a ver com a corrupção, esquece a corrupção. Agora eu perdoo os teus pecados, você está justificado. E aí, irmãos, o texto fala que depois que ele for justificado, ele vai ser glorificado. Sabe o que significa isso? Esse corpo vai morrer, esse corpo vai ficar velho, e ele vai morrer. E ele vai descer a sepultura, e ele vai se corromper, e o Renan vai ganhar um corpo 0 quilômetro, que não morre, que não adoece, que não envelhece, que não se corrompe. Então esse é o processo, essa é a escala da salvação. É claro que está faltando alguns elementos aqui. Então, pela ordem, Deus elege,
depois Deus chama, depois Deus regenera, depois Deus justifica, depois Deus converte, depois Deus santifica, depois Deus glorifica. Então existe uma sequência de acontecimentos na vida desse homem para que ele possa morar com Deus. Pastor, em que ponto dessa caminhada nós estamos? Eu que quero saber. Em que ponto dessa caminhada você está? Primeira pergunta: você é eleito? Você foi eleito por Deus? Eu não sei se eu fui eleito. Então deixa eu te ajudar. Você foi chamado por Deus. Você já disse sim para Jesus? Se você não disse sim para Jesus, corre o risco de você não ter sido eleito. Agora, se você já disse sim para Jesus, você é eleito, recebeu o chamado e aceitou o chamado. Mas aqui tem gente que não aceitou o chamado ainda. Aqui tem gente que eu não sei se está eleito. E eu só vou saber se você é eleito se você disser sim para Jesus. Se com a tua boca confessares que Jesus ressuscitou dentre os mortos e em todo o teu coração creres, será salvo. Com a boca se confessa para a salvação. É preciso que você diga sim ao chamado. O Senhor está te chamando. Quantas vezes você já entrou nessa igreja? Você entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai. E eu pergunto: quer aceitar Jesus? Quer aceitar Jesus? E você não responde. E eu te pergunto: quer aceitar Jesus? E você não responde. Agora eu te pergunto: Deus está te chamando. Até quando você vai resistir ao chamado de Deus? Um dos elementos da soteriologia é que o chamado de Deus é irresistível. Que quem é de Deus diz sim para Deus. Eu disse sim para Deus há 30 anos atrás. Macumbeirão doido do Terecô, lá da macumba. Aí Deus resolve fazer um chamado na minha vida. E eu disse sim para Jesus. E isso tem 29 anos, 30 anos. E de lá para cá eu aprendi que todo dia Jesus, sim, sim, Jesus, sim, sim, Jesus, sim, presente, eu estou aqui. Continuo na sombra da cruz, continuo na graça, continuo eleito, continuo predestinado. E você? Deus não quer visitante, Deus quer filhos. Filhos. Tem um pessoal aí que é testemunha. De manhã é danado para eles bater na porta da gente. Deus não quer testemunha, Deus quer filho. Se eles se contentam em ser testemunha de Jeová, eu só me contento em ser filho de Jeová. Testemunha não entra no céu. É por isso que eles falam que não vão para o céu, porque já sabem que não vai entrar. E eles cometem um crime maior. Eles ensinam que Jesus não é Deus. Mas eu não entendo como é que Jesus não é Deus se Ele perdoa pecado. Ele não é Deus, mas tem poder de perdoar pecado, segundo eles. Eles têm a capacidade de dizer que Jesus é um deusinho. Lá na Bíblia deles, eles adulteraram e colocaram que Jesus é um deusinho. No princípio era o verbo estava com D maiúsculo, e o D, e Jesus e o verbo era deusinho. Então se tem alguém idólatra nessa história, é eles que creem em dois deuses, um deusão e um deusinho. Nós não cremos em um deusão e um deusinho, nós cremos apenas em um Deus. Olha, irmãos, onde é que você está nessa história toda? Você já foi chamado? Ah, já. Se você está aqui é porque você foi chamado. E você já disse sim para Jesus? Agora é aí que eu quero saber. Até quando você vai resistir? Vou contar uma pessoa para você que gostava de ouvir pregação. Sabe quem é que gostava de ouvir pregação? Herodes. Herodes Antipas gostava de ouvir pregação.
E sabe qual é o pregador preferido dele? João Batista. Herodes sabia que João Batista era um homem de Deus, mas a mulher de Herodes estava furiosa com João Batista. Por quê? Porque Herodias era cunhada de Antipas. E um dia Antipas foi passear em Roma. Chegando lá, encontrou com seu irmão Filipe. E ele se apaixonou pela cunhada, Herodias. Sabe o que Antipas fez? Tomou a mulher do irmão. Pegou a mulher, tomou a mulher do irmão e veio embora para Jerusalém, para Galiléia. Chegando na Galiléia, dá de cara com o profeta. E onde tem profeta tem verdade, e onde tem verdade tem dedo na cara. João Batista olha para Herodes e diz: não te é lícito tomar a mulher do teu irmão. Herodes então viu que aquele homem era um homem de Deus. Mas Herodias começou a nutrir um ódio feroz contra João Batista. E Herodes, com medo da mulher matar João Batista, pegou João Batista e aprisionou na fortaleza de Maquerus. Levou João Batista e colocou no calabouço. E colocou 2 guardas. E disse: protege esse homem, porque a minha mulher quer matar ele. Mas acontece que a Bíblia diz que quase todos os dias Herodes descia para o calabouço para ouvir a palavra de Deus. O pregador preferido dele era João Batista. E ele descia para lá. Chegava lá, ele ficava na porta da prisão. E João Batista pregando para ele, pregando para ele, pregando para ele. E João Batista pregou uma vez para Herodes, pregou 2, pregou 3, pregou 4, pregou 5, pregou 10, pregou 1 ano. Mas Herodes nunca entregou a sua vida para Deus. Quantas vezes você já ouviu uma pregação como essa? Por que que você ainda não entregou a sua vida para Jesus? Nós perdemos o pastor Carvalho. Não foi fácil. E eu era amigo dele, não era amigo, conversava: ô pastor, como é que você está? A última vez que eu encontrei com ele foi no Detran. Ô pastor, como é que você está? Está passando raiva aí no Detran? Eu já passei raiva aqui também, viu? Mas eu fiquei ferido, eu fiquei baleado, porque ele não estava a passeio, ele estava fazendo a obra de Deus, e a gente não entende. Prova para nós que Deus enxerga a morte de um jeito e a gente enxerga de outro. E se amanhã for você? E não deu tempo de entregar a vida para Jesus? Saiba que a culpa não é minha. Eu estou aqui todo domingo falando a mesma coisa. Você está sendo chamado. Entrega rápido a tua vida para Jesus, porque Ele quer perdoar os teus pecados. Entrega rápido a tua vida para Jesus, que Ele quer anular a sua dívida. Entrega rápido a sua vida para Jesus, porque ainda hoje a porta do céu se abre para você. Entrega a tua vida para Jesus. Entrega hoje. Entrega agora. O que puder fazer hoje, faça agora. Amanhã pode ser tarde demais. Um dia Herodes então dá uma festa. E ele tinha uma enteada. Eu penso que essa mulher era bonita demais da conta. E lá no Oriente tem a tal da dança do ventre. E o Herodes já tinha tomado todas. Estava para lá de Bagdá. E a sobrinha e a enteada dele entra dançando. Aquela dança do ventre. Quase nua. Aquela moça vem dançando. Aquela moça vem dançando. E ele já estava totalmente calcinado pela cachaça. Ele ficou tão emocionado que ele chamou a menina e falou: vem cá, minha filha. Pede-me o que quiseres. Pede-me até a metade do meu reino, que eu te dou. A menina ficou tão maravilhada, porque naquele tempo não tinha Camaro amarelo. E ela ficou tão louca, falou: nossa, ganhei na Mega Sena acumulada. Mamãe,
O tio Herodes acabou de falar para mim ali: pede o que quiser que eu te dou, até a metade do reino. O que eu peço, mamãe? A mãe falou assim: pede a cabeça do profeta que ele está protegendo. Pede a cabeça do profeta que ele está visitando. Esse homem está para virar crente, mas vamos acabar com a festa agora. Pede a cabeça do profeta, pede para vir numa bandeja. E a moça então foi até Herodes e disse: tio Herodes, eu já sei o que eu quero. O que você quer, minha filha? A cabeça do pastor que está preso na fortaleza de Maquerus. O que? Na bandeja agora, para todo mundo ver. A Bíblia diz que o semblante de Herodes caiu, porque ele sabia que João Batista era um homem de Deus, e sabia que a pregação que João Batista fazia vinha do céu. Manda matar, desce lá, corta a cabeça dele e traz na presença de todos. Muitas vezes, irmãos, o inimigo vai tentar roubar a tua oportunidade. Eu vou perguntar para você se você quer entregar a sua vida para Jesus e você vai ficar colado no banco. Eu vou perguntar para você se você quer entregar a sua vida para Jesus e você não vai tomar a decisão. Porque ensinaram para você que é pagar mico levantar a mão. Porque ensinaram para você que você pode aceitar Jesus no banco caladinho, mas a Bíblia diz que tem que confessar com a boca. Porque quando você confessa com a boca, aquilo turbina, aquilo ganha a presença do Senhor. Sabe o que Deus quer te dar? Um lugar no céu. Eu vou para o céu. Se o testemunho de Jeová quiser ficar na terra, pode ficar com tudo. Eu vou para o céu. Porque lá as ruas são de ouro. Lá as ruas são de ouro. Lá os meio-fio é de pedra preciosa. Sabe por que a Bíblia relata isso? Porque lá o que você achar que tem valor aqui, lá tem muito mais. Se o céu é um lugar onde a rua é de ouro, imagina a tua casa, de que vai ser? Se no céu o meio-fio é de pedra preciosa, imagine o sofá da casa que você vai morar. Olha o que nós estamos perdendo. Por conta de quê? Por conta de uma glória passageira? Por conta de quê? Uma zona de conforto que não leva para lugar nenhum. Escolha quem servis. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero deixar essa palavra para você. Você foi eleito para ser salvo. Acorda. Você não foi eleito para ir para o inferno. Você foi eleito para ser salvo. Toma a tua decisão hoje, agora. Você tem dúvida da sua salvação? Você não tem o direito de ter dúvida da sua salvação, porque aquilo que Deus faz está feito. Tem gente aí com medo de perder salvação. Que perder salvação, rapaz? E Deus é homem para dar e se arrepender? Se Deus te der a salvação, você está salvo e pronto, acabou. E a salvação vem dele. Salvação não vem de obras. Salvação não vem de religião. Tem gente que diz aí que para ser salvo tem que crer que o nome de Deus é Jeová. Tem gente que diz aí que para ser salvo tem que crer que o nome de Jesus é Yeshua. Tem gente que diz que para ser salvo tem que usar a saia lá no tornozelo. Tem gente que diz que para ser salvo tem que usar o cabelo na popa. Tem gente que diz que para ser salvo tem que ter barba de Papai Noel. Ah, para com isso. Para ser salvo é simples, entrega a tua vida a Jesus e será salvo. Só isso. Quer andar cabeludo? Vai com essa cabelança. Quer andar com a saia no joelho? Vai com essa bata. Não tem problema. Mas o que precisa é, entrega o teu coração para Jesus, prioriza Ele na tua vida. Aí sim, aí você está salvo. A porta da graça ainda está aberta. Ela não foi fechada. Vamos entrar por ela? Eu vou entrar junto com você de novo. Eu vou aceitar Jesus de novo para te ajudar. Eu vou ser regenerado de novo para te ajudar então.
Eu vou passar pelo novo nascimento de novo para te ajudar.